Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com o nosso devocional. E hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é concedida, agradecendo ao Espírito Santo pela boa palavra, pelo amor que ele tem nos concedido e também procurado entender a palavra dele. Embora o livro, de Apocalipse é um livro para você ler, pensar em algumas coisas, não dá para ter uma explicação assim muito ampla e profunda, até porque aqui é cheio de mistérios. Nós sabemos de uma coisa: vai acontecer, o Apocalipse vai chegar, vai haver um momento em que a porta vai fechar e aqueles que estiverem com o Senhor Jesus dentro ficarão felizes para sempre. Mas ai daqueles que ficarem do lado de fora. Por exemplo, Jesus falou das prudentes, das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Ou seja, 5 se prepararam e as outras 5 levaram a vida sem se preparar. Nossa vida, enquanto aqui na Terra, tem que ser uma vida de extensa preparação. Vamos falar um pouquinho sobre o grande conflito que vai acontecer. E nesse grande conflito vai surgir o que nós vimos aqui em Apocalipse 12, a mulher dragão. E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vamos parar um pouquinho aqui no versículo de número 8, para nós entendermos o que está dizendo aqui nesse conflito entre o dragão e a mulher que deu à luz. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós, quando nós lemos o Apocalipse aqui, tem mais um versículo mais adiante que diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então nós entendemos que isso aqui nada mais é, até o que lemos aqui, a investida de Satanás contra Cristo. Desde o princípio, vocês perceberam que Cristo foi perseguido, porque Jesus falou, ou a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando Adão pecou, Deus fez a promessa que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos entender aqui que o diabo terá um poder, para, vamos assim dizer, esse poder que ele tem de enganar as pessoas, de lutar
pelas almas das pessoas. Ele vai tentar fazer isso até enquanto ele tiver condições, tá? Até ele ser derrotado para sempre, ele vai tentar exercer a autoridade dele, tentar convencer as pessoas de que Cristo está errado, de que Cristo ficou para trás, né? Ou seja, ele vai tentar fazer com que as pessoas deixem de seguir a Cristo, deixem de amar a Cristo. E esse capítulo aqui vai nos mostrar exatamente, quando nós lemos aqui, analisando o que está dizendo o capítulo 14, até o capítulo 12, até o capítulo 14, nós vamos ver muitas vezes o fracasso de Satanás em tentar destruir o plano de Deus. E aqui João fala sobre a vitória que Cristo teve sobre o inimigo, a vitória que Cristo teve sobre a besta e sobre os falsos profetas. Quem é esse dragão? Porque nós estamos falando aqui da mulher dragão. Quem é essa mulher dragão? Segundo o versículo 9 aqui de Apocalipse, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse dragão aqui que está falando é a própria serpente, é o próprio diabo, é aquele que enganou Eva lá no paraíso, tá? Ou lá no jardim do Éden. Aí nós temos a besta já, depois nós vamos ver a besta no capítulo 13, e nós temos também falsos profetas, pessoas que negam a divindade de Cristo, que negam a autoridade de Cristo, que promove um evangelho que não é o evangelho segundo a graça de Cristo. Nós temos Miguel batalhando pelos santos, batalhando contra o dragão, batalhando contra a antiga serpente. Aqui nesse capítulo nós podemos perceber, nós vimos que ele foi derrotado, mas ele não desiste. Vamos ler. Então, versículo 9 diz que ele foi precipitado, os anjos também foram lançados com ele. Está contando um pouco a história aqui. Na verdade, se você ler com atenção, está contando um pouco a história da derrota de Satanás quando ele enganou, quando houve a rebelião nos céus e ele foi lançado, e não somente ele, mas a terça parte dos anjos também foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui vai descrevendo toda a trajetória, né? Toda a trajetória que a igreja de Cristo passou sobre a terra, como a igreja de Cristo viveu, sendo perseguida, sendo caluniada, sendo exposta ao ridículo, né? Como sempre aconteceu, das pessoas que creem em Cristo. Elas muitas vezes são criticadas, são zombadas, são desprezadas. Quantas pessoas em casa, elas são desprezadas pela família, porque a família diz: ah, você agora é crente, você agora está na igreja, agora você está dando dinheiro para o pastor. E ajudado que existem muitos pastores que infelizmente não têm o carinho, não têm a responsabilidade de fazer as coisas com muito temor e santidade, infelizmente acabam causando ainda mais escândalo na vida das pessoas. Vamos ver o versículo 11. Diz que eles venceram, os santos venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho. E foram dado à mulher 2 asas como grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e depois metade de um tempo, e fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente fizesse
arrebatar. Quer dizer, hoje, você vê aqui nos versículos que nós estamos lendo, a batalha, né? Essa batalha continua, o diabo sempre vai querer tentar derrotar, tentar perseguir a igreja. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, vocês percebem que aqui contando, resumindo um pouco da história da queda de Satanás, trazendo um pouco mais para frente, né? Claro que essa mulher, a igreja de Cristo, né? Está tanto a igreja no Velho Testamento, a igreja no Novo Testamento, tá? Essa mulher representa a igreja. E aí você vê que o diabo veio desde Gênesis, capítulo 1, desde Gênesis, contando a história de como o diabo lutaria para tentar derrotar a semente da mulher. Mas Deus, que é o Senhor, colocou sobre a igreja, né? Essa mulher aqui, a igreja, falando da igreja de Cristo, né? Sobre a igreja está a glória do Senhor, e aí eu posso ter a certeza mais que absoluta que ninguém, nada vai conseguir parar a igreja. O Apocalipse aqui, ele vai trazer um pouco da história, como se, às vezes, você pega um pouco, parece que não tem uma história sequenciada, tipo, por exemplo, o capítulo 12 reflete um pouco na queda de Satanás, quando ele caiu, quando ele se tornou inimigo de Deus, quando ele se tornou adversário de Deus, quando ele tentou perseguir a mulher, quando Jesus nasceu, ele foi perseguido por Herodes, também outros foram perseguidos, como Moisés foi perseguido, e os descendentes da palavra de Deus foram perseguidos. E nós também que cremos em Cristo, corremos o risco, todos o momento, de sermos também, é óbvio, perseguidos, até porque nós estamos aqui e estamos sujeitos, né, à perseguição. Claro que, eu digo, os acontecimentos de Apocalipse, tá? Essa perseguição maior, os grandes conflitos, eu acredito que nós não vamos estar mais aqui. Tá? Será o momento em que Cristo vai arrebatar a igreja e nós estaremos com ele, e aí vai realmente ficar complicado para quem estiver aqui vivendo sem Deus, sem Jesus. Porque haverá dois momentos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, sim. Então fica um tempo, os ímpios dominando sobre a terra. Nós vamos ver a besta no capítulo de número 13. Você vai perceber que a besta, quando ela começar a reinar, ela vai reinar com muito poder, ela vai reinar com muita autoridade, ela vai reinar com 7 cabeças e com 10 chifres. Eu vou explicar no capítulo amanhã o que representa essas 7 cabeças, esses 10 chifres. Então, ela terá uma autoridade e ela vai tentar trazer uma unificação, trazer uma paz, trazer um consolo para as pessoas, porque estarão perplexas por causa do arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, houve uma catástrofe no mundo inteiro, um evento mundial, porque onde houver um cristão na posição, fazendo o que estiver fazendo, ele vai desaparecer. Então você imagina quantas catástrofes irão acontecer quando Cristo arrebatar a igreja. Então virá a besta, esse homem reinando com 7 cabeças e com 10 chifres, tá? E ele vai trabalhar muito e em pouco tempo ele vai resolver o problema mundial. Por isso que a besta vai ser adorada, porque será alguém que vai conseguir em tempo recorde resolver o problema que foi causado pelo arrebatamento da igreja. Então você pode imaginar que esse cidadão será adorado como Deus. E inclusive haverá uma acusação dizendo que o causador do caos mundial eram os cristãos. Então, os cristãos serão acusados de ser os causadores do caos mundial. E, com isso, as pessoas se alegrarão quando
alguém falar mal dos cristãos, perseguir aqueles que, depois do arrebatamento, ainda se dizer cristão, não aceitando assim a marca da besta, eles serão perseguidos porque todos odiarão esse nome cristão, o nome de Cristo será blasfemado nesse tempo. Bom, aqui a partir do capítulo 13, intensifica mais o governo do anticristo. Agora nós vamos entrar já na parte final do Apocalipse, é como o ápice do Apocalipse está acontecendo. Ou seja, agora o governo foi entregue na mão do anticristo. Agora quem reina no mundo físico seria o próprio demônio. E aí nós vamos ver o que vai acontecer nesse período. Vamos orar? E amanhã não deixe de estar conosco. Aqui, capítulo 12, contou um pouco a história de como Satanás, lá no começo, ele rebelou, né, porque foi lá que ele se levantou contra, contra Deus, né, e o orgulho dele o levou. E aí vai falar no versículo 4 que ele acabou levando a terça parte dos anjos com ele. Aí vai trazer um pouco a história de Cristo, que nasceu, né, e foi perseguido desde criança. Por quê? Porque o diabo veio para tentar, de alguma forma, parar o projeto de Deus. Só lendo aqui um pouquinho dessa parte antes de fazer a oração, a mulher vestida de sol representa Israel, ou a igreja, né? E as estrelas representam as 12 tribos, tá? Quer dizer, lembra o sonho de José, né? José teve o sonho lá em Gênesis 37. O dragão é o diabo, descrito aqui, o Satanás, tá? Cujas 7 cabeças, os 10 chifres simbolizam o seu poder terreno. Ele vai ter um poder terreno, nós vamos falar depois no capítulo de número 13. A terça parte que ele levou refere-se aos anjos que rebelaram contra Deus. Falei que conta um pouco da história de como começou o império de Satanás, tá? Então, eu gostaria de orar pedindo a Deus para nos ajudar, para nos abençoar e nos livrar. Vigie e ore para que quando Jesus voltar, você seja digno de ser levado no primeiro arrebatamento. Quem ficar vai ter uma chance, mas vai ter que entregar a vida por amor a Cristo. Cristo entregou a vida por nós, para que nós, apenas crendo nele, possamos ter a vida eterna. Se você deixar de crer em Cristo, se você negar a fé em Cristo, aí você vai ter depois uma chance. Quando começar o governo do anticristo, da besta, você terá uma chance, sim, mas você terá que entregar a sua vida por Jesus. O melhor é só crer. Ele entregou a vida por nós e pede que você e eu creiamos que Ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho santo e amado Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos na Tua casa, estarmos aqui reunidos na Tua presença, nos dá alegria, poder, graça, glória, poder Te chamar de Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nossa rocha, nosso ajudador eterno. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida. Colocamos, Senhor, de maneira que nós possamos viver agraciados, viver honrados, abençoados pelo Teu poder. Pai, estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós e nos abraça e nos dê vitória, vitória e vitória. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Guarda cada um dos que crê, não deixa ninguém se perder. Que cada dia nós possamos caminhar na força, na graça e na bênção de Deus. Amém. Obrigado e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Bom, amanhã já entraremos na parte mais terrível do Apocalipse, que é quando o governo, né, o governo natural, o governo humano, ele vai ser entregue na mão de alguém que vai trabalhar
debaixo da influência do próprio Satanás. E essa influência ele vai usar de uma forma direta contra Cristo, contra aqueles que dizem ser de Cristo, tá? Nós vamos ver isso amanhã no capítulo 13, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia. Não deixe de deixar um like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo tem uma importância. Não saia do vídeo sem escrever nos comentários um amém, para que o YouTube não censure ou não segure o nosso vídeo e que nós possamos continuar, porque vem aí Gênesis, vem aí Êxodo, vem aí muitos outros livros da Bíblia que nós vamos continuar lendo, tá bom? Então, precisamos que você sempre deixe um like no vídeo, sempre deixe um comentário, porque assim o YouTube entende que há interação no nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, Deus te abençoe e até amanhã.